Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Saúde. Na minha companhia, como óbvio, tenho o Dr. Dinis Carmo. Boa tarde, doutor. Hoje vamos falar de que tema? Hoje vamos falar do ombro, Joana. Boa tarde para si, boa tarde também aos telespectadores. Olha, e nós vamos voltar ao ombro. E eu digo voltar porque, se os telespectadores se recordam, nós já falámos deste tema, ou pelo menos parte dele, em 2 episódios, exatamente a 12 e a 19 de fevereiro do ano passado. Portanto, parecendo que não, já lá vai mais de um ano. De maneira que pareceu-me que era boa ideia fazermos, digamos, como uma espécie de revisão da matéria, acrescentar também alguns pormenores que não dissemos na altura. E isso também vai nos permitir seguir a metodologia que temos seguido nos últimos episódios do Tempo de Saúde, que é de cima a baixo. Sim, Portanto, uma análise completa. Exatamente. Tivemos a falar no último episódio, portanto, de problemas relacionados com a parte superior do tórax e daqui vamos seguir para o ombro. E em relação ao ombro, e também como já vem sendo costume, vamos começar por algumas noções muito básicas da anatomia, porque realmente, se nós não conhecemos as estruturas, se não sabemos como é que elas se relacionam umas com as outras, como é que funcionam, isto é muito difícil, se não mesmo impossível, perceber aquilo que se está a passar. De maneira que vamos começar por mostrar um primeiro diapositivo, onde se vêem os ossos da articulação glenohumeral. O que é a articulação glenohumeral? É a articulação do ombro. Gleno vem de glenoide e humeral, naturalmente, que vem de húmero. A glenoide é, portanto, uma superfíciezinha articular que faz parte da omoplata. E a primeira coisa que chama a atenção e que os telespectadores podem apreciar é a enorme desproporção que existe entre a superfície articular da cabeça do húmero, que constitui, portanto, uma esfera quase completa, com aquela pequena superfície, a tal cavidade glenoide, que mais parece um daqueles pratinhos de sopa dos serviços de jantar das casas de bonecas. E porquê é que isto é assim? Isto é assim porque o ombro é a articulação mais móvel do corpo humano. Todos nós temos consciência que nós conseguimos mover o ombro praticamente em todas as direções, seja para a frente, para trás, para dentro, para fora, rodar para dentro, rodar para fora, fazer movimentos de... Sim, qualquer tipo de movimento, o ombro consegue fazer esse movimento. E isso é precisamente pelo facto da superfície articular do húmero ter uma superfície muitíssimo superior à da tal cavidade glenoide. Ora bem, isto é a vantagem. Só que, como você sabe, isto neste mundo não há nada que não se pague. E esta mobilidade que tem a articulação do ombro tem um problema, e que é o facto de ela não só ser a articulação que mais mobilidade tem, mas precisamente pela mesma ordem de razões também é a articulação que mais vezes luxa, ou seja, sai do sítio. Dá mais problemas. Portanto, ele dá problemas porque, como é uma articulação intrinsecamente instável, por ação de um traumatismo, de uma queda sobre o braço, por exemplo, é muito fácil, ou acontece com relativa facilidade, que o ombro saia do sítio. Por causa de estar assim tão exposto, talvez não. Sim, porque lá está, quer dizer, enquanto você, por exemplo, se pensar, eu não trouxe nenhum diapositivo para ilustrar esse aspecto, poderemos fazê-lo na próxima semana, mas se você, por exemplo, pensar no caso da articulação, por exemplo, da anca, onde nós temos, tal como no ombro, temos uma esfera, que é a cabeça do fémur, mas depois temos uma peça da bacia, o chamado acetábulo, que praticamente tem as mesmas dimensões que a cabeça do fémur e que, digamos, que o contém em quase todas as direções. Sim. O que realmente faz com que a anca também tenha realmente uma grande mobilidade, mas nada que se compare com o ombro, mas também é por essa e por uma outra série de razões muito mais difícil de luxar. De maneira que essa é a primeira característica para a qual eu queria chamar a atenção da articulação glenohumeral. E continuando, digamos, dentro deste tema, pode-me então agora você perguntar se isto é assim, então por que razão é que esta articulação não passa a vida a luxar? O que é que estabiliza isto? O que é que está ali a segurar? Ora, o que está a segurar, em primeiro lugar, temos a chamada cápsula. Eu já tive a oportunidade aqui no Tempo de Saúde de explicar o que era a cápsula. A cápsula é uma espécie de manga. Hoje a minha manga é muito curta, até parece que está a bom tempo. Devia estar. Realmente. Isto, os foliões do São João hoje à noite já devem estar algo preocupados.
Mas dizia eu que a cápsula é, portanto, como se fosse uma manga que se agarra dos dois lados das superfícies articulares. E, portanto, constitui uma primeira barreira a que os ossos saiam do sítio. Para além do mais, como também é possível verificar no segundo diapositivo, que espero que já esteja a passar neste momento, esta cápsula geralmente, ou as cápsulas de uma maneira geral, têm alguns reforços, portanto, tem os chamados ligamentos capsulares, que também ajudam, digamos, a manter a articulação no seu devido lugar. Sim, seguro. Agora, no que diz respeito ao ombro, sem dúvida nenhuma, que um fator absolutamente fundamental para a sua estabilidade são os músculos, é a parte muscular. E eu já, quando o ano passado falei do ombro, disse que nós no ombro tínhamos dois grupos de músculos fundamentais. Temos um grupo que, aliás, é constituído só por um músculo, portanto será um grupo solitário, e que é o deltoide, ou seja, é este músculo bastante volumoso que nós palpamos aqui no ombro com toda a facilidade. Mas nós depois, por debaixo dele, se nós retirarmos, digamos, esse músculo deltoide, encontramos um grupo de músculos que no seu conjunto tem o nome de coifa dos rotadores. E porquê coifa dos rotadores? Ora, nós vamos ver isto no terceiro diapositivo que nós trouxemos. Sabe que este termo, rotadores, porque eles ajudam o braço a rodar. Portanto, estes movimentos são feitos à custa, portanto, desses pequenos músculos. E como é que aparece, onde é que vem essa coisa da coifa? Olha, eu acho que coifa é um termo que hoje em dia, digamos, não é muito comum, não é uma palavra que as pessoas estejam assim muito habituadas. Não é assim muito vulgar, não é? Mas aqui há umas centenas de anos atrás, na Idade Média, toda a gente sabia o que era a coifa porque era uma peça de vestuário extremamente vulgar. E que era aquele espécie de chapelinho que as senhoras usavam. E também havia alguns em malha de ferro, que usavam os guerreiros, e também em pano, também havia para os homens, que eles colocavam por debaixo do elmo das armaduras. E se, como nós vemos no diapositivo, se compararmos a forma, digamos, dos músculos da coifa, portanto, em geral, com esta peça de vestuário, pois aí acho que a razão do nome se torna bastante compreensível, porque a razão é que se chama dessa maneira. Ora bem, nós já no ano passado falámos da coifa dos rotadores, eu mostrei alguns slides, alguns dos quais, ou pelo menos um até vou aqui repetir. E porquê insistir, digamos, neste tema? Porque, repara, a verdade é que os músculos da coifa dos rotadores, ou a patologia relacionada com estes músculos, constituem qualquer coisa como cerca de 70% de todas as queixas relacionadas com o ombro e que levam o doente ao médico. Portanto, repare que não estamos aqui a falar de uma coisa de sumenos importância. E porquê é que isto acontece? Olha, isto acontece por duas ordens de fatores. Em primeiro lugar, como nós também vamos poder ver no diapositivo, isto tem a ver com as condições mecânicas em que estes músculos trabalham. Nós podemos ver na grua que nós trouxemos para mostrar e para servir de exemplo, mas toda a gente sabe que nós, para numa grua, digamos que na ponta da grua, levantarmos um pequeno peso, temos do outro lado de ter um peso enorme que serve para equilibrar o peso mais pequeno que está à frente. E por que razão é que o da frente tem de ser mais pequeno e o de trás tem de ser muito mais pesado? Porque isso tem a ver com o tamanho da alavanca. Ora, se você reparar, quer dizer, nós, no caso do braço, nós temos aqui um braço que é capaz de medir 1 metro, e eu não sou particularmente grande, como você já deve ter reparado, e por outro lado, temos aqui um espaço de cerca de 15 a 20 centímetros, onde está localizado, portanto, o músculo, ou onde estão localizados os músculos que ajudam a efetuar permitem este movimento. Portanto, está a ver, digamos, no esforço a que estes músculos normalmente estão submetidos. Pronto. Para além do mais, dentro destes músculos há um, que é o mais sacrificado, que nós também vamos ver, o chamado músculo supraespinhoso. E porquê supraespinhoso? Porque ele agarra-se aqui numa zona da omoplata que é chamada fossa supraespinhosa. E ele, portanto, daí dirige-se para a ponta do húmero. Acontece que ele, ao fazer isso, ele passa por debaixo do acrómio, como nós explicámos ainda aqui a semana passada acerca da articulação acrómio-clavicular, é este osso
que nós palpamos aqui com toda a facilidade. E ele, este supraespinhoso, tem a particularidade de ser o único músculo do corpo humano que trabalha entalado entre duas superfícies ósseas. De maneira que o que acontece é que é natural que ele, com a idade, quer dizer, ele vai desgastando, vai degenerando, e vai-se desgastando e, portanto, está sujeito a criar problemas. Quer dizer, ele pode começar a romper e muitas vezes rompe. E o que é absolutamente curioso é que, como nós vamos ver no último slide que nós trouxemos, acontece que a rotura das coifas dos rotadores, quer dizer, elas vão aumentando em frequência com a idade, portanto, elas são raras aos 15, 20 anos, 25 anos, Sim, digamos que até aos 30 anos. Começam a aparecer. Só que, à medida que a idade avança, elas começam a ser muito frequentes. De maneira que, repara, eu trouxe aqui alguns dados. Estes, por acaso, são do American Academy of Orthopedic Surgeons, portanto, a Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos. Isto foi um estudo que foi feito em cadáveres. Estes valores são variáveis. Portanto, variam conforme a população estudada, conforme os trabalhos. Mas repare que, por exemplo, neste estudo que foi, como eu disse, efetuado pela Academia, verificou-se, num estudo cadavérico, que em pessoas com menos de 70 anos, 30% tinham rupturas da coifa. Repare, 30% é 1 em cada 3. E este número ia aumentando de tal maneira que, acima dos 80 anos, cerca de 70% das pessoas tinham rupturas da coifa. Agora, repara, aquilo que ainda ninguém conseguiu explicar, e eu também não sei, infelizmente também não sei qual é a resposta, é porque a razão é que há pessoas que têm rupturas e às vezes até maciças da dita coifa e não sentem absolutamente nada, quer dizer, nem sabem que a têm, enquanto, pelo contrário, às vezes há pessoas que têm pequenas rupturas ou até mesmo só rupturas parciais e têm imensa sintomatologia. Aliás, se isto não doesse e não doesse bem e elas não tivessem limitações, naturalmente que não viriam com essa ruptura. Não é? Quer dizer, e naturalmente que não viriam ao médico. Portanto, aquilo que efetivamente é uma surpresa é por que razão, como eu digo, há pessoas que varia muito de pessoa para pessoa, há pessoas que convivem perfeitamente com esta situação, enquanto há outras, pelo contrário, que têm necessidade de tratamento. Que tipo de sintomas é que estas rupturas podem dar ao alerta à pessoa que realmente que as tem e que se dirigem então ao médico? Olha, fundamentalmente aquilo que dá é dor. Portanto, o sintoma principal é a dor. E essa dor é muito característica porque habitualmente é uma dor que as pessoas começam a sentir quando vão para a cama. Ou seja, as pessoas deitam-se e pouco tempo depois de se deitar, muitas vezes nem chegam a adormecer, começam a ter dores no ombro. Isto, por exemplo, é engraçado porque, por exemplo, repare, nós já aqui tivemos a oportunidade de dizer, ainda iremos voltar ao tema quando chegar à altura da mão, que, por exemplo, se a pessoa tiver, por exemplo, um problema no túnel do carpo, aqui na mão, a chamada síndrome do túnel do carpo, também é absolutamente característico que a pessoa deita-se, portanto, consegue dormir umas horas descansadinho, só que à meia da noite, 3, 4 horas da manhã, acorda com a mão dormente, portanto, com uma sensação de dor, às vezes até mesmo de queimadura, de formigueiros, de picadas, e a pessoa é mesmo obrigada a levantar-se, e a abanar muitas vezes a mão para que realmente para aliviar aqueles sintomas. De maneira que, repare, o horário é característico. No que diz respeito... Diga? As dores é quase como se fosse uma rotina. É como se fosse uma rotina, portanto, e aquilo é todas as noites, não é? De maneira que acaba por se tornar extremamente incómodo, porque isto interfere de maneira muito significativa com, digamos, o bem-estar e com o repouso da pessoa. Essa dor, também já agora deixe-me dizer que é algo que, de uma maneira geral, digamos que é muito perplexa, quer dizer, as pessoas ficam muito perplexas com a natureza desta dor. Porquê? Porque as pessoas não entendem porque é que andam todo dia a trabalhar ou a exercer, digamos, as suas atividades normais, andam mais ou menos bem e à noite, quando vão para a cama, que estão quietinhas sem fazer nada, é quando o ombro dói.
Olha, a razão por que isto acontece não é inteiramente clara. Pensa-se que seja talvez porque nessa altura que haja mais, digamos, mais um relaxamento, digamos que a pessoa também, digamos, está mais relaxada, está mais parada. É natural que realmente a circulação sanguínea realmente não se faça, digamos, com o mesmo ímpeto durante o dia e, portanto, isso é muito provável que leve ao edema, que leve, digamos, a uma certa estase circulatória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sangue não circula com tanta velocidade e, portanto, é nessa altura que a pessoa tem os sintomas. É claro que, se realmente a pessoa não trata esta situação progredida, pronto, depois a pessoa começa a ter problemas também durante o dia. E se a ruptura for completa, se for uma ruptura do género, como nós vimos no diapositivo, isto também pode dar um sinal que é muito característico e que é o facto da pessoa não conseguir levantar o braço. E não consegue porquê? Porque, repara, se as pessoas pensarem no diapositivo que nós mostramos, onde que tinha aquela etiqueta a dizer o drama da coifa dos rotadores, repara que este músculo, portanto o deltoide, digamos que praticamente tem uma posição que ele é praticamente paralelo ao osso do braço. De maneira como eles são paralelos, se nós contrairmos, ou quando nós contrairmos o deltoide, a tendência não é o braço afastar-se, mas é o braço subir. Ok? E a razão por que isto não acontece, digamos, na nossa vida diária, é porque antes do deltoide exercer a sua ação, o tal músculo sacrificado, o tal supraespinhoso, ele puxa o braço e faz com que o braço se afaste ligeiramente, cerca de 20, 30 graus, da posição vertical. E a partir daqui, nós quando contraímos o deltoide, então ele já é capaz de levantar o braço. De maneira que, como aliás estava a dizer, até é um sinal extremamente característico de ruptura completa da coifa dos rotadores. Isto, aliás, isto é tão característico, isto é um sinal que nós dizemos patognomónico. Patognomónico quer dizer característico e exclusivo. É quase uma assinatura, é como dizer, é isto. E, como eu digo, só a clínica permite-nos fazer esse diagnóstico, que é o facto do doente chegar ao consultório e vem-se queixar que não consegue levantar o braço e diz-nos o seguinte: olha, doutor, olha, está a ver, quer dizer, eu faço isto, olha, eu tenho de fazer assim, então e agora já vai. Porque o doente aprende esse truque, quer dizer, ele se afastar com a outra mão o braço um bocadinho, portanto, da posição vertical, então nessa altura, portanto, o músculo já é capaz de subir o resto e a pessoa consegue já fazer o seu movimento. E a nível de, por exemplo, tratamentos ou diagnósticos, sem ser esta análise de levantar o braço, existem outras maneiras? Olha, existe, e eu aí não vou repetir aquilo que já disse o ano passado, mas só para dizer que realmente o diagnóstico faz-se à base dos exames complementares. Aqui ele pode ser feito à custa da ecografia. Também é muito importante fazer a radiografia para vermos as características dos ossos, porque muitas vezes os ossos, se tiverem, exatamente, se houver, digamos, os chamados bicos de papagaio, fenómenos degenerativos, eles muitas vezes arranham o músculo, portanto eles contribuem para o atrito do músculo quando ele passa por debaixo do acrómio, e isso é uma causa muito importante e que leva à ruptura da coifa. O exame mais importante que se pode fazer e que muitas vezes é necessário é a ressonância. Há casos em que a simples ecografia é o suficiente para nos dar o diagnóstico. E depois, relativamente ao tratamento, nós vamos deixar isso para o próximo episódio, porque o tratamento, naturalmente, pode ser de 3 tipos. Se, efetivamente, for uma inflamação ligeira, ela pode ser tratada medicamente, com anti-inflamatórios, com analgésicos, eventualmente com recurso à fisioterapia. Pronto, numa segunda fase, isto pode ser tratado com recurso a uma infiltração com cortisona. Isto já foi dito nos episódios do ano passado, de maneira que eu pedi às pessoas que tivessem a paciência de realmente rever esses episódios portanto, que nós editámos. E depois, numa última fase, temos a cirurgia. Agora, a cirurgia hoje em dia é feita preferencialmente através de uns furinhos, portanto é chamada cirurgia artroscópica. E aquilo que eu vou deixar para a próxima semana, porque creio que já não temos tempo suficiente, é um tema talvez a aprofundar, digamos, com mais rigor, que é exatamente quando é que esta cirurgia deve ser feita.
E esse é o tema que eu quero falar em pormenor e que não foi dito no ano passado, mas, como eu digo, acho que será mais conveniente ficarmos para o próximo episódio. Fica para a próxima semana. Muito obrigada, doutor, pelos seus essa. esclarecimentos e já temos um tema já definido para a próxima Já temos o tema definido para a próxima semana. Obrigada, doutor. Um bom São João. Apesar Muito da chuva, um bom também. São João. E quanto a si, já sabe que pode ver e até rever estes 2 programas que foram aqui mencionados do Tempo de Saúde, em que abordámos também a temática do ombro, em todas as nossas plataformas sociais. O resto de uma boa tarde. Obrigada por nos ter acompanhado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.